Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, importante ativista em um dos momentos mais tensos da história do Brasil e dono de uma técnica e inteligência incomparável, hoje falarei sobre um doutor, formado em medicina, mas também pelo seu nome filosófico, o Dr. Sócrates. Sócrates viveu seus primeiros anos em Ribeirão Preto, onde se apaixonou pelo futebol ainda na escola. Aos 16 anos, chegou às categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto e aos 17 entrou para a Faculdade de Medicina, onde teve que conciliar o futebol com os estudos. Sócrates surgiu como um fenômeno no Botafogo, pois fazia grandes atuações nas partidas e quase não treinava, em virtude de sua conciliação do futebol com o curso de medicina. O jogador foi de extrema importância para o Botafogo na segunda metade dos anos 70, principalmente pela conquista da taça da cidade de São Paulo, onde conquistou o título batendo São Paulo e sendo artilheiro do campeonato. Em 1978 deixou o Botafogo e rumou ao Corinthians, onde faria história, de início fazendo um grande trio de ataque com Casagrande e Palinha, o que gerou a sua primeira convocação para a seleção em 1979. Pela seleção, Sócrates foi uma das grandes figuras nos anos 80, onde participou de duas Copas, em 1982 e 1986, e de uma Copa América em 1983, onde foi vice-campeão. Ainda nos anos 80, Sócrates ficou marcado pela sua importância em um dos movimentos políticos que marcaria a história do futebol brasileiro, a democracia corintiana, onde lutava pela volta do sistema democrático no país. O Brasil estava vivendo sob o regime militar, vigente desde 1964, e o voto e a democracia eram basicamente inexistentes. A democracia corintiana ganhou muita força na sociedade, refletindo pela filosofia política dentro do Corinthians, onde as decisões mais importantes do clube eram votadas por todos os membros da instituição. Esse movimento deu muita força ao clube, que conquistou os campeonatos paulistas de 1982 e 1983. Durante os jogos, quando marcava os gols, Sócrates costumava comemorar levantando o punho, o que se tornou um símbolo do movimento. Outros jogadores também fizeram parte do movimento, como Casagrande, Vladimir e Zenon. Pelo Corinthians, Sócrates disputou 297 jogos e marcou 172 gols, marcado pelas conquistas dos campeonatos paulistas e por ser um dos maiores ídolos da história do clube. Sócrates ainda teve outras passagens em outros clubes, como Fiorentina, Flamengo e Santos, e a sua volta ao Botafogo de Ribeirão Preto, onde encerrou a sua carreira em 1989. Após a aposentadoria, Sócrates se tornou treinador, onde iniciou a sua carreira no próprio Botafogo, pouco depois de ter acabado a sua carreira como jogador. Em 1996, treinou a LDU do Equador, e em 1999, treinou a Cabo Friense. Infelizmente, Sócrates veio falecer no dia 4 de dezembro de 2011. No dia de sua morte, o Corinthians se sagrou pentacampeão brasileiro. Antes do início da última partida, os jogadores e comissão técnica homenagearam o jogador, realizando seu gesto quando comemorava seus gols, erguendo o punho esquerdo.